Amigos do Logos Apologética, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou refutar responder ao vídeo do Antônio Miranda. Essas contradições provam que Deus não existe, certo, pessoal? Então, desde já, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal, curtam e comente aí o vídeo, tá? Que o pessoal me pede para responder, pede muito, e é bom esclarecer, pessoal, essas dúvidas para que mais pessoas não fiquem aí, com desinformadas, com dúvidas aí desnecessárias, certo? É importante nós falarmos aqui sobre isso, tá? Desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Então, antes de mais nada, antes disso, pessoal, é bom esclarecer o que são contradições, alegadas contradições bíblicas, certo? E esses céticos, ateístas aí costumam atacar, jogar contra a Bíblia, tentando lançar dúvidas sobre a confiabilidade, tá, da Bíblia, tá, pessoal? Antes de analisarmos essas alegadas contradições, tá, é preciso ter uma coisa em mente, como regra, tá? A fim de descobrir as intenções dos autores sagrados, o leitor deve ter em conta as condições do seu tempo e da cultura, dos gêneros literários em uso naquele tempo e os modos de sentir, de falar, a narração vigente, tá? Isso significa, como é comumente aceito de historiadores como José, Tácito, Heródoto e etc., que eles fizeram história como os antigos faziam, e que as diferenças podem ser atribuídas a efeitos simbólicos, sem perder as verdades espirituais e morais da narrativa principal, tá? Todos vocês devem ver agora o que quero dizer também. A ausência de contradição explícita tem de se interpretar o texto, tá? Na ausência de contradição explícita, tem de se interpretar o texto de tal forma a criar uma contradição, tá? É isso que eles pensam, tá? É ver aqui. Outro erro primário desse grupo, e outros ateístas, é confundir contradição com omissão. Tá? O dicionário Ruais define contradição como dito procedimento ou atitude oposta ao que se tinha dito, ou a que se adotara anteriormente, e a relação de incompatibilidade entre dois termos em que a afirmação de um implica a negação de outro e reciprocamente, tá? Por exemplo, vivo e morto, tá? Ou solteiro e casado, ao mesmo tempo, vivo, né? Não tem como, né? Ora, isso é uma contradição, não o que esses simplistas ateus afirmam, tá? Então, já falei, dei o exemplo ali, né? Se Mateus afirmasse que Jesus foi levado ao Egito e Lucas afirmasse que foi para a Pérsia, então teríamos uma contradição, tá? Mas não. Por não entenderem como os historiadores atuavam, é que esses pseudo-comentaristas balbuciam tantos disparates contra a Bíblia, tá? Então, dito isso e entendido corretamente que é contradição, alegadas contradições, que não é nada do que esses ateístas, como Antônio Miranda fala, tá? Vamos aí analisar as alegações aí do vídeo, tá? Eu tenho certeza que você já ouviu do seu pastor que a Bíblia não pode conter erros e contradições, que é a palavra inerrante de Deus e que é a obra perfeita, inspirada pelo Espírito Santo e pelo próprio Deus. Não é isso mesmo? Mas calma, isso não poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia é cheia de contradições e eu vou te mostrar isso agora. Antes de mais, pessoal, eu gostaria aqui de recomendar para vocês, tá, o Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia, que visa ajudar os cristãos estudiosos da Palavra de Deus a aprenderem mais sobre os textos complicados de discernir nas Escrituras, certo? O manual contém as perguntas mais complicadas e controversas da Bíblia, com respostas claras e objetivas. O link oficial, pessoal, está aqui na descrição. Vocês vão poder encontrar lá centenas de perguntas e respostas, dúvidas bíblicas, para vocês poderem aí também responderem seus amigos aí ateus, céticos, tá bom? Sobre a Bíblia, tá? Tudo que eu recomendo está aqui na descrição, tá bom, pessoal? Livros e cursos, tá? Em mais um vídeo simplista e raso, para enganar pessoas informadas, ele vem com mais essas contradições, Vamos refutar uma por uma, tá? O vídeo do Antônio apresenta uma série de supostas contradições na Bíblia, argumentando que elas invalidam a existência de Deus. No entanto, uma análise mais aprofundada desses pontos revela que muitas das contradições podem ser explicadas através de uma leitura contextualizada e hermenêutica adequada. Tá? Então vamos lá refutar ponto a ponto. Se eu te perguntasse agora, com a sua Bíblia em mãos, se Deus instituiu o sacrifício de animais, sim ou não, o que você me diria?
Talvez por você ver em inúmeras passagens que Deus se agrada do cheiro da oferta queimada, do cheiro da gordura do animal sacrificado, talvez você dissesse que sim, Deus instituiu isso. E de fato você estaria certo, pois aqui em Levítico, a partir do capítulo 1, você vê isso. Eu vou ler só o versículo 9, mas você pode ler o contexto e verificar que é o próprio Yahavá que fala isso a Moisés, tá? Então no 9 diz: o homem levará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferta queimada, de agradável odor a Yahavá. Então ele deixa aqui de forma bem clara o ritual que deve ser procedido e que isso é agradável a Yahavá e como se deve proceder. Mas quando abrimos Jeremias 7:22, nós temos o seguinte: pois quando tirei os seus pais do Egito, não falhei, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Aí fica estranho, né? Aí fica complicado. Será que Deus instituiu o sacrifício, sim ou não? Porque Levítico é depois do Egito, né? Depois de tirar do Egito, está dizendo que instituiu. E agora? Primeira contradição. Então, aqui nesse primeiro ele fala sobre o sacrifício de animais, né? Levítico versus Jeremias, tá? Então, ele cita Levítico 1:9, onde Deus estabelece sacrifício de animais como uma oferta agradável, e contrasta com Jeremias 7:22, onde Deus diz que não ordenou os sacrifícios ao tirar os israelitas do Egito. A aparente contradição surge de uma leitura descontextualizada. Em Levítico, Deus estabelece um sistema sacrificial após a aliança no Sinai, como parte de um ritual de expiação e comunhão. Já em Jeremias 7:22, o profeta critica a hipocrisia do povo, que prioriza os sacrifícios em detrimento da justiça e do amor ao próximo. O texto não nega a instituição dos sacrifícios, mas enfatiza que eles nunca foram o principal mandamento de Deus. A mensagem é que a obediência e a justiça são mais importantes do que os rituais. Leia lá, e é isso que o Antônio não fala, né? Leia lá em 1 Samuel 15:22, certo? O 18:20 vai dizer o seguinte: o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Assim como a gente vê também em João capítulo 9, onde Jesus diz que o cego não está naquela condição por causa do pecado do pai ou por causa do seu pecado, etc. Então, veja que Deus está falando, né? Tem outras passagens também que endossam isso, que ele jamais vai punir um filho pelo pecado do pai. Não existe isso, né? Porém, Êxodo 25 diz, Êxodo 20, versículo 5 diz: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Aí fica complicado. Aqui ele contrasta Êxodo 20, versículo 5, onde Deus diz que castiga os filhos até a 3ª e 4ª geração, com Deuteronômio 24:16, que afirma que cada um morre por seu próprio pecado. Êxodo 25 refere-se às consequências naturais do pecado, que podem afetar gerações futuras, né? Exemplo, vícios, padrões de comportamento. Já Deuteronômio 24:16 trata da responsabilidade individual perante a lei. Não há contradição, mas complementariedade. Enquanto as ações dos pais podem impactar os filhos, cada indivíduo é responsável por seus próprios pecados diante de Deus. Ezequiel 18:20 reforça essa ideia, mostrando que Deus julga cada um conforme suas ações. E lembrando, pessoal, como eu já falei, como esse pessoal ateísta, certo? Naturalista, cientificista como Antônio, negam o sobrenatural, a inspiração bíblica, eles vão partir de um ponto puramente material. Então é óbvio que eles vão negar a inspiração bíblica, porque a inspiração bíblica não é que Deus pegou os escritores e usou, possuiu, né, como robô ali. Não, Deus usou também o conhecimento cultural deles. Mas tudo que a Bíblia fala é verdade, mas tem que se entender e respeitar as formas literárias, as regras de hermenêutica e exegese, que é isso que ele não está fazendo. Ele está simplesmente analisando de uma forma crua, sem contexto, né, contemporaneidade ali, no que está ali. Tá? Se eu te perguntasse, Deus é o único na Bíblia ou existem vários deuses? Certamente você, por ideologia religiosa, vai dizer, não, existe somente um Deus, Deus é único. No máximo você vai falar que tem a Trindade, mas tem a mesma substância, que seria um Deus só, não é isso? E se você for religioso? Se você for ateu, provavelmente você sabe que isso não é verdade. Porque veja, acompanhe comigo o trecho de Isaías 44:6, né? Depois tem o 45:7,
que vai dizer o seguinte: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Então está falando aqui que ele é o único Deus. Em Isaías 45:7 ele diz: eu crio as trevas, eu crio a luz, eu crio o bem, eu crio o mal, não há outro Deus que faça todas essas coisas senão somente eu, né? Então Isaías 45:7 também vai endossar isso. Porém, quando a gente vai em trechos como Deuteronômio 32, 8 e 9, é dito que o Altíssimo, Elion, ele distribuiu a terra, e quem herdou a terra do Deus Elion foi o Deus Yarvá, ou seja, ele herda somente o povo de um outro Deus. Mas em Deuteronômio 4:35 já vai contradizer isso. Olha só: ao te mostrar essas coisas, Deus quis te ensinar que o Senhor, ou seja, Yarvá, é Deus e que não há outro além dele. E aí nós temos mais uma contradição com Salmos 82, que vai dizer no versículo 1: Deus preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses julga. Então aqui, novamente, a Assembleia de El, né? Onde você vai ter ali o Deus Elohim, vai ter os outros deuses ali na Assembleia. Então aqui ele cita Isaías 44:6 e 45:7 para afirmar que Deus é único, mas contrasta com Salmos 82:1, onde Deus preside uma assembleia de deuses. Tá? É muito comum, certo, pessoal, nós vermos nesses vídeos céticos, ateístas aí, principalmente desse pessoal aí do YouTube, que está na modinha, né, fazer esses vídeos criticando a Bíblia ou alegações contra a Bíblia, tudo no intuito de ganhar like, né, pessoal? Clickbait, nessa questão forçada, né? E isso tudo já foi respondido no meu blog aqui, tá? Salmos 82:1 usa linguagem poética e metafórica para descrever a supremacia de Deus sobre todas as potências espirituais. A Bíblia consistentemente afirma o monoteísmo, Deuteronômio 6:4, mas reconhece a existência de seres espirituais, anjos, demônios, que não são deuses no sentido absoluto. A Assembleia Divina é uma forma literária para destacar a autoridade de Yahvé sobre todas as criaturas, não uma afirmação de politeísmo. Tá? Já falamos muito sobre isso, pessoal, já temos muitos artigos com fontes acadêmicas, tanto no blog, tá? E como aqui no canal, também falando sobre isso. Eles sempre tentam jogar lá Deuteronômio, né? 32:8, talvez vamos falar sobre isso, onde fala sobre essa assembleia, Deus preside ali, Deus Elion, tá? Deu a Yahvé a sua porção. Já explicamos sobre isso, pessoal. Trazemos conteúdo aqui, inclusive do inglês, do Inspire Philosophy e outros, tá? Para vocês aqui estudarem e terem conhecimento, certo? Te perguntasse se Deus manda matar. Ai, garoto, essa é fácil. Deus jamais mandaria matar, porque Deus diz nos seus 10 mandamentos: não matarás, que ali no hebraico eu sei, eu aprendi com o pastor, não assassinarás, aleluia, glória. Bom, no próprio Êxodo, quando Moisés vê o bezerro dourado, já cai ao fio da espada 3.000 homens, ou seja, são 3.000 homens assassinados pelos próprios amigos, companheiros, irmãos. Então só aí já tem problema, né? Porém, em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, Deus ordena que sejam executados todas as pessoas dos amalequitas, todo mundo, mulheres, crianças, todos eles, inclusive até animais inocentes. Então, sim, bebês recém-nascidos, pessoas inocentes são assassinadas por ordem de Deus. Aqui ele contrasta o mandamento não matarás, Êxodo 20:13, com ordens de Deus para exterminar os amalequitas, 1 Samuel 15:3. Tá? O mandamento não matarás, né, que o hebraico Yotirtzar, né, refere-se ao assassinato ilegítimo de inocentes, não execução de justiça divina ou guerra santa. No caso dos amalequitas, a ordem de Deus foi um juízo específico contra uma nação que representava uma ameaça moral e espiritual ao povo de Israel. Confira lá em Gênesis 15:16. Tá? A Bíblia distingue entre assassinato e execução justa, e Deus, como soberano moral do universo, tem o direito de decretar juízos. Já falamos sobre isso, pessoal, e eu já fiz a seguinte pergunta a esses ateístas aí, e eu faço também ao Antônio Miranda: fale para mim sobre os genocídios, né, causados pelo humanismo secular ateísta. Eu não estou falando de humanismo, estou falando de humanismo secular. Esse que tentou tirar Deus para ter um mundo melhor, perseguição aos cristãos, isso eles não falam, né? Não, é um relativismo, né? 2 pesos e 2 medidas. Então, pessoal, já falamos sobre isso, tá? O mandamento ali não diz não matarás, mas não assassinarás, é o correto entendido.
tá? Então é premeditado, tá? É isso que não pode, isso que é errado, tá? E recomendo aqui para vocês também os livros, né, do Pocopan, né? Deus é um monstro moral, né? Deus ordenou o genocídio, que explica tudo isso aí, pessoal. Refuta todas essas alegações aí e está aqui também na descrição, certo? Tá, isso aí é mais uma contradição da Bíblia. Pega aí a sua Bíblia e abre aqui agora em Êxodo 6, 2, 3, vai dizer o seguinte: falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão e Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yarvá, Yud-He-Vav-He, o tetagrama, não lhes fui conhecido. Olha o problema que nós vamos entrar agora, meus colegas. Gênesis 12, 8 vai dizer o seguinte: edificou um altar ali a Yarvá e invocou o nome do Senhor. Complicado, né? Então nós temos aqui um texto que claramente desmente o outro. Sim, era invocado o nome do Senhor como Yarvá. Ele cita Êxodo 6,3, onde Deus diz que não foi conhecida pelos patriarcas como Yahvé, e contrasta com Gênesis 12,8, onde Abraão invoca o nome de Yahvé. Êxodo 6,3 não significa que o nome Yahvé era desconhecido antes de Moisés, mas que o significado pleno do nome só foi revelado no contexto do Êxodo. Em Gênesis, o nome Yahvé não é usado de forma prolepse, né? É usado, aliás, de forma prolepse, antecipação, refletindo a perspectiva do autor, que escreveu após a revelação completa do nome. Isso não é uma contradição, mas uma questão de desenvolvimento teológico e literário, certo? Gênesis 15, 7 vai dizer o seguinte: e disse-lhe mais, eu sou o Senhor. Quando tem Senhor, já sabe, né? É Yarvá, Yud-He-Vav-He, o tetagrama, YHWH. Vai dizer aqui o seguinte aqui, ó: que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra como herança. Então, já era conhecido o nome Yarvá, sim. Gênesis 28, 13 a 16. Então, mostrei para vocês que Abraão conhecia Yarvá, agora é Jacó, tá? Olha só. Eu sou o Senhor Yarvá, o Deus de Abraão, teu pai. Isso aqui ele falando para Jacó, tá? E o Deus de Isaque, a terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Então, mais uma contradição. Sim, Deus já se revelara para Isaque, Jacó e Abraão. Gênesis 32, 9 e 12. Olha só, vai ter aqui o seguinte: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Yarvá, que me disseste, volta à tua terra e à tua parentela e te farei bem. Então, note, é contradição atrás de contradição. Qual desses versículos é o correto? Qual desses textos é o correto? Fica complicado para o crente responder. Não há como negar o fato de que Abraão, Isaque e Jacó estavam cientes do nome de Deus, Jeová ou Yahvé. Confira Gênesis 15, 7. Como John Davis escreveu, no livro de Gênesis, o nome de Yahvé é introduzido de uma forma que impede completamente a suposição de que ele é usado prolepticamente, ou que é qualquer coisa além de um relato correto do incidente e do termo real empregado. Com base no número de vezes que a palavra Yahvé aparece antes de Êxodo 6.3 e as várias maneiras em que foi usada, incluindo ser parte de nomes compostos que têm significados específicos, por exemplo, Jeová Jiré, que significa Jeová prosperará ou proverá, não é sensato argumentar que os patriarcas em Gênesis não tinham conhecimento do nome de Jeová. Então, qual é a resposta para esse suposto problema? Embora os críticos da Bíblia e os descrentes possam zombar de qualquer tentativa de explicar essa passagem difícil, que eles acreditam ser irresolúvel, o fato é que existe uma explicação lógica. As expressões conhecer o nome de Jeová ou Yahvé, ou simplesmente conhecer Jeová ou Yahvé, frequentemente significam mais do que uma mera consciência de seu nome e existência. Em vez disso, conhecer, da palavra hebraica yada, frequentemente significa aprender pela experiência. Quando Samuel era um menino, a Bíblia revela que ele ministrava diante para Jeová, 1 Samuel 2, e crescia em favor tanto para com Jeová como também para com os homens. Mais tarde, no entanto, aprendemos que Samuel ainda não conhecia Jeová, nem a palavra de Jeová ainda lhe foi revelada. Em certo sentido, Samuel conhecia Jeová desde o início,
Mas a partir de 1 Samuel 3,7, seu relacionamento com Deus mudou. Deste ponto em diante, ele começou a receber revelações diretas de Deus. Comparando este novo relacionamento com Deus ao seu relacionamento e conhecimento prévios dele, o autor de 1 Samuel poderia razoavelmente dizer que, de antemão, Samuel ainda não conhecia a Jeová. De acordo com Gleason Archer, a frase saber que eu sou Jeová, ou Yahvé, ou saber o nome de Jeová, aparece no Antigo Testamento pelo menos 26 vezes, e em todos os casos significa aprender por experiência real que Deus é Yahvé. Somente no livro do Êxodo, a expressão saber, Yada, aparece 5 vezes em relação a Jeová, e em todos os casos sugere um conhecimento experiencial tanto da pessoa quanto do poder de Yahvé. Em todos os casos, o conhecimento de Yahvé está conectado com algum feito ou ato de Yahvé, que de alguma forma revela tanto sua pessoa quanto seu poder. Em Números 23:19 é dito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, ele se arrependeu de haver feito homem sobre a terra e exterminou toda a humanidade. Muitos aqui vão querer usar de um malabarismo, como em todas essas passagens que eu estou mostrando para vocês, para dizer que ali Deus se entristeceu. Porém, ele, ao fazer o ato de destruir a humanidade, para ver se dá jeito, ali mostra sim um arrependimento. E não só entristecer. Entristecer você fica triste, mas deixa seguir, né? Ali não, ali Deus ele tentou consertar, corrigir. Então teve um arrependimento da sua parte, um ato de correção naquilo que ele tinha feito. Ele contrasta Números 23:19, onde diz que Deus não se arrepende, com Gênesis 6:6, onde Deus se arrepende de ter criado o homem. Pessoal, muitos dos termos eles são entendidos melhor no hebraico original, por isso que eu recomendo aqui para vocês, pessoal, também o kit de hebraico e grego da Universidade da Bíblia e outros também aqui, tá? O hebraico AT Desvendado, todos os links oficiais somente aqui estão na descrição, tá bom, pessoal? O arrependimento de Deus em Gênesis 6:6 é uma linguagem antropomórfica que descreve a reação divina ao pecado humano em termos humanos. Tá? Números 23:19 afirma que Deus não muda de propósito como seres humanos. Essas passagens não se contradizem, mas usam linguagens diferentes para comunicar verdades sobre a natureza imutável de Deus e sua resposta ao pecado. Outra contradição é que em Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém. Porém, você sabe que Deus tentou a Abraão, fazendo com que ele chegasse ao ponto de sacrificar o seu filho. Porém, Deus o impediu de última hora. Então Deus experimentou sim. O próprio Jó foi experimentado, foi tentado. Então sim, Deus tenta pessoas na Bíblia e testa sua fé. O que é estranho, pois um Deus onisciente não deveria testar e tentar ninguém, como o próprio homem no Jardim do Éden. Aquilo ali foi uma espécie de teste, a qual o homem teria falhado e o plano perfeito de Deus teria ido por água abaixo. Em Gênesis 22:1, a palavra hebraica Nitzah, traduzida como tentar, significa testar ou provar, não no sentido de induzir ao pecado, mas de fortalecer a fé. Tiago 1,13 refere-se à tentação para o mal, que não vem de Deus. Portanto, não há contradição, mas uma distinção entre provação para o bem e tentação para o mal. Ele cita Deuteronômio 32:8-9, onde parece haver uma distribuição de nações entre deuses, e contrasta com Deuteronômio 4:35, que afirma que Yahvé é o único Deus. Deuteronômio 32:8-9 usa a linguagem da cultura cananeia para descrever a soberania de Yahvé sobre todas as nações. A expressão filhos de Deus, ou deuses, hebraico Bene Elohim, refere-se a seres espirituais ou anjos, não a deuses no sentido absoluto. Tá? A Bíblia consistentemente afirma o monoteísmo, Deuteronômio 4:35, Isaías 45:5, mas reconhece a existência de seres espirituais subordinados. Isso não é uma contradição, mas uma forma de expressar a supremacia de Yahvé sobre todas as criaturas. E já temos aqui, pessoal, um short aqui que eu já publiquei do Inspiring Philosophy, já explicando isso aí, onde ele refuta um ateísta lá, sobre esse texto aqui do Deuteronômio 32:8, certo? Do Elelion, ele explica certinho o que significa isso mesmo, tá? Muito melhor que esses ateístas aí, tá, pessoal? Então recomendo para vocês verem, vou deixar o link aqui, pra vocês verem esse vídeo aí, tá bom?
A morte do filho de Davi não é uma punição direta à criança, mas uma consequência do pecado de Davi. A Bíblia mostra que as ações humanas têm consequências que afetam outras pessoas, mas isso não significa que Deus seja injusto. O texto de 2 Samuel 12:14 enfatiza a gravidade do pecado de Davi e suas repercussões, mas não implica que a criança foi punida por algo que não fez. A justiça divina é mais complexa do que uma simples relação causa e efeito. E é essa pergunta que eu faço para o Antônio Miranda e outros, tá? Se eles dizem que o mal é relativo, se eles dizem que o mal é subjetivo, relativo, como eles podem alegar que alegado ato de Deus na Bíblia é mal? Tá, gostaria que respondesse isso. De onde o Antônio Miranda tira a sua noção de certo e errado? A execução do homem em Números 15, 32 e 36 foi um ato de justiça divina, não assassinato. O sábado era um mandamento central da aliança entre Deus e Israel, e violá-lo intencionalmente era uma afronta direta à autoridade de Deus. A punição severa servia como um aviso para a comunidade sobre a santidade da lei. Isso não contradiz o mandamento não matarás, que se refere ao assassinato ilegítimo, não à execução de justiça. Tá? Essa é a outra já muito refutada e já respondida, tá, pessoal, sobre essa Deus criou o mal. Já falamos sobre isso e nem mesmo ateus usou isso, tá? Porque todo mundo sabe que o mal não é um ser, uma coisa criada, tá? A palavra hebraica ra, né, traduzida como mal, nesse contexto, não se refere ao mal moral, mas ao desastre ou juízo. Já falamos sobre isso, pessoal, sobre essa questão de contraste, tá, oposição, termos na Bíblia, que o Antônio não entende. Tá? Já falamos sobre isso, tá? A paz contrasta com a guerra, tá? E o mal no versículo não é nesse sentido. Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo eventos que os humanos percebem como negativos. Mas isso não significa que ele seja o autor do mal moral. A Bíblia consistentemente afirma que Deus é santo e justo, 1 João 1,5, e o mal moral é resultado da escolha humana, Tiago 1, 13, 15. O teste de Abraão em Gênesis 22:1 foi uma provação para fortalecer sua fé, não uma tentação para o pecado. Tá? Tiago 1,13 refere-se especificamente à tentação para o mal, que não vem de Deus. Portanto, não há uma contradição, mas uma distinção entre provação para o bem e tentação para o mal. Tá? Então é isso. Não é Deus que está experimentando, que está vendo uma situação nova. É a pessoa que está experimentando, é ela que precisa. Então, óbvio que Deus sabe de tudo, tá? Em todos os tempos. Óbvio que ali é o que quer dizer. Só que a pessoa precisa passar por essa experiência. O arrependimento de Deus em Gênesis 6,6 é uma linguagem antropomórfica que descreve a reação divina ao pecado em termos humanos. Tá? Já falamos sobre isso. Tá? Isso não significa que Deus mudou de ideia ou que não sabia o que aconteceria. A onisciência de Deus não elimina sua capacidade de responder emocionalmente aos eventos humanos. A Bíblia usa a linguagem humana para comunicar verdades divinas. E isso não implica contradição. Já falamos muito sobre isso, pessoal. Não tem nada a ver que questão de Deus se arrepende com a linguagem humana, tá? No mesmo sentido humano, tá? Então, pessoal, a gente vê aqui que as supostas contradições apresentadas por Antônio são, em sua maioria, resolvidas através de uma leitura contextualizada e hermenêutica adequada. Muitas delas envolvem questões de linguagem, gênero literário e desenvolvimento teológico. A Bíblia é um texto complexo e multifacetado, e suas aparentes contradições muitas vezes refletem a riqueza de sua mensagem, não a sua invalidade. Portanto, as alegações de Antônio não provam que Deus não existe, mas sim que uma interpretação superficial pode levar a mal entendidos. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, tá bom? Aí seus grupos, pessoal, tragam mais pessoas aqui para conhecer o canal. E eu recomendo aqui para vocês que se inscrevam também nos meus outros canais, tá? E adquiram os cursos e livros que eu recomendo aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.